Uma boa tarde a todos. Quero agradecer a presença aí de toda a imprensa, conselheiros, presidente do conselho. Estamos aqui tratando do assunto que é um assunto importante, um dos assuntos muito importantes da cidade de Joinville, que trata-se do Joinville Esporte Clube, no qual, a partir de abril, demos início na nossa gestão. Vamos falar um pouco, eu vou fazer um resumo total da nossa gestão, tanto do futebol como da parte administrativa. Depois eu vou passar para cada setor, falar especificamente do acontecido, tá? Do momento que a gente pegou o clube, e vamos pensar também muito mais no futuro. Bem, para todos saibam, nós que assumimos essa diretoria, somos todos conselheiros, é obrigado ser conselheiro, e houve o início de uma transição a partir de janeiro, concordando com o presidente, o senhor João Estácio, e de lá, com essa situação, nos impulsou em janeiro como diretores, mas desde dezembro, final de novembro, a gente já começou a verificar a situação no Joinville. E uma das situações que a gente viu em dezembro, no qual é um cartão de apresentação do nosso Joinville, é as nossas lojas, a Toca do Coelho. Verifiquei lá que não havia mercadoria, consultei a Spiller, fizemos um aporte de R$100 mil em 4 cheques, janeiro, fevereiro, março e abril, para com que colocasse mercadoria na loja. Não tinha dúvida disso. Em 15 dias, a loja vendeu R$135 mil. Quando nós iniciamos o trabalho dia 2 de janeiro, eu imaginando que os 135 mil estavam em caixa, já tinha sido descontado entre Natal e Ano Novo, dia 26 de dezembro. Então, assim iniciou a nossa gestão. Dia 22 de dezembro, fui procurado pelo departamento jurídico, que não se tinha R$21 mil em caixa para pagar uma ação do Pará no valor de R$1 milhão, se a gente não recorresse. Disponibilizei R$21 mil para pagar a taxa e contestar esses valores. Então, foram já situações colocadas nessa gestão. Mas por uma grata satisfação, no início da nossa gestão, foi liberada a verba da Time Mania, no qual, imediatamente, fizemos a quitação da folha de pagamento. Eram 3 folhas de pagamento em atraso e 3 imagens. Foi quitada uma imagem e as folhas de pagamento em dia. E foi mais o 13º e tudo mais. Ali iniciou o nosso trabalho. Então, logo mesmo, já veio a ação do Agenor. 800 e poucos mil. Por que 800 mil? Joinville tinha 50% do Agenor, pegou esse 50% e vendeu ao Sport por 1.200.000. E comprou outros 50 do Agenor. Em 50 parcelas de 10 mil. Foram pagos somente 10 mil. E, nesse sentido, com multa e juro, se tornou 800 e quase 900 mil. Fizemos um acordo, porque ia ser bloqueado as contas, até a gente fez esse pagamento imediatamente, senão esse dinheiro teria ido tudo nessa ação. Quitamos 50% até essa data, tanto a parte jurídica do processo e a parte que cabia ao Agenor. Hoje nós estamos devendo em torno de 400 mil ao Agenor. Então, nisto, foi vindo ações sobre ações. Tá, vocês não sabiam que o Joinville tinha essas ações? Sim, sabíamos que tinha. Sabíamos que tinha ações, mas não 89 ações. Aí começou a trabalhar o departamento jurídico, o que é exaltar o trabalho deles, porque era tanto processo, tanto levantamento,
no qual foi fechado o balanço em maio, relativo a 31/12. Foi feita a apresentação ao Conselho Fiscal e ao Conselho para final de maio. Não é isso correto? Ali teremos a apuração dos números, onde foi aprovado as contas, os números. Não estamos discutindo de gestão. E nós fomos empossados dia 4 de abril. Foi dia 4, isto. Então, nesse período, nós tivemos uma gestão, procurando saber fornecedores, processos trabalhistas, de toda forma, nos alimentar de informações. Com autorização do seu Johnny Estácio, os pagamentos eram efetuados tudo de acordo e permitido por ele, no qual foi reembolsado, nesse período dessa gestão, R$380 mil ao seu Johnny. Foram empréstimos, cheques programados e foram cumpridos. 380 mil. Ele comandava o Joinville Esporte Clube e tinha o endereço correto dos valores. Nós estamos fazendo um acompanhamento das contas. A partir de abril, tomamos algumas decisões. E não foi fácil, porque ações em cima de ações, processo em cima de processo. Procuramos verificar todo o setor administrativo. Conseguimos concluir esse trabalho da reestruturação, levou 3 meses, até para a contratação de pessoas e redução de custo. Aonde nós tínhamos um gasto de R$70 mil, reduzimos para R$22 mil. Isso vai custar o nosso setor administrativo. Tendo essa dificuldade de balanço demonstrativo de resultado, fizemos um trabalho à parte para com que fechássemos o balanço em 1 mês, 5 meses, no qual foi entregue ao Conselho o balanço até maio, foi fechado, onde tem um acúmulo de prejuízo em torno de 2.400.000, é isso? Não, correto? Isso, sim. Isso. 2.400. Foi apurado até maio e é passado ao Conselho Fiscal. Então, nós temos que apresentar o balanço do mês de junho, que vai ser, cobramos agora da contabilidade, até a semana que vem. E nesse período do mês de agosto, nós incrementamos colocamos uma pessoa da área contábil e RH internamente, com que não haja e não saia lançamento nenhum do Joinville Esporte Clube. Tudo feito internamente, neste custo de R$22 mil. Não só isto, com a dificuldade administrativa, com a dificuldade de valores, com o processo trabalhista, tivemos outras situações, Maná Refeições, também sujeito a embargo, acima de R$600 mil. Fizemos um acordo, as primeiras 6 parcelas, R$6 mil, até dezembro. Posteriormente, dividido o restante em 24 vezes, para com que não haja o bloqueio. Não só isso, também com a despesa, com o encerramento do nosso diretor de marketing, também foi encerrado o contrato do sistema Vou no Jogo. Por que foi encerrado o contrato? Porque dentro do Joinville, em 2014, 2015, 2014, foi investido mais de R$60 mil para o sistema da Singo, onde foi instalado fibra ótica da Rua São Paulo até a Arena, para com que foi adquirido 40 catracas novas. Foi comprado no meu cartão de crédito através de contrato, Joinville. Deixamos o sistema correto, certo. Não sei o motivo. E no nosso custo reduzido. O Figueirense usa nosso sistema hoje, porque nós temos um benefício. Para cada clube que esse sistema for, nós temos uma redução e temos um ganho. Foi abandonado esse sistema e foi acrescentado o Voo no Jogo. E aí passou um custo de R$8 mil mensais. Como que eu posso pagar R$8 mil para um sistema se eu tenho um sistema dentro da minha casa?
O que nós solicitamos? Que devolvesse para nós a nossa massa de dados. Tentamos vários acordos, porque nós temos um débito. Existe uma confissão de dívida dos anos anteriores. Não só isso, houve o bloqueio. Não conseguimos emitir os boletos. Requeremos ao setor jurídico que buscasse as informações na parte jurídica. Fizemos com que recebêssemos essas informações. Recebemos. Tivemos que contratar agora profissionais para abrir esse sistema, para trazer as informações de que é direito do Joinville. O site do Joinville também foi junto. Não temos hoje como demonstrar nossa conta do que foi desenvolvido, porque está bloqueado. Estamos desenvolvendo um novo site para o Joinville, nesse período. Além disso, recebemos mais uma boa notícia. Perdemos o Refis, uma dívida que estava em torno de 380 mil reais, se tornou 800 e poucos mil reais agora, porque não foi pago ano passado. E agora, como esse Refis já foi parcelado 2 vezes, já tinha sido um parcelamento e foi pedido o Refis, agora nós temos que pagar 30% sobre o valor, não de 380, mas o valor de 800 mil reais. Estamos recebendo um processo, o Joinville está com o processo do Profut, tanto dos impostos como a situação do acúmulo do prejuízo. Não tendo isso, sem sistema, sem site, o Profut na porta, processo do Refis, impostos em atraso, vão ter que procurar agora, no mês de agosto, 500 mil reais para quitar as certidões negativas. Porque lá na frente nós temos um projeto de 1 milhão, 2 milhões de reais. Já temos 500 mil reais na conta. Estamos buscando parceiros para com que até o final do ano tenhamos esse valor em conta. Mas para isso precisamos da certidão negativa. Além disto, tivemos dinheiro no mês de maio, junho, folha de pagamento no caixa. Por um momento qualquer, tivemos um bloqueio de um atleta que estava dentro do clube. O atleta do Bruno Aguiar. Quando nós recebemos a notificação, imediatamente chamei o Bruno solicitou que fosse retirado esse processo. Ligamos para o advogado. Simplesmente o advogado não retirou o processo. Ficou 60 dias, nossa conta foi bloqueada, véspera da folha de pagamento. Fizemos um acordo com o Bruno Aguiar, pagamos a parte jurídica, 67 mil, porque esse contrato daí leva uma multa de mais de 40%. Então essa dívida de 60 foi para 208 mil reais. Só aceitou se eu desse o meu cheque. Cheque do Joinville e, vamos dizer assim, promessa, ninguém quer aceitar mais isso do Joinville Esporte Clube. Perdemos o que o Joinville tinha de mais, o que eu lutei desde 2008, foi a credibilidade. O Joinville perdeu totalmente. Até então, posso falar a vocês que um jogador cobrei situações. Por que isso? Poxa, nós estamos com a folha em dia. Presidente, mas não sei se vai terminar o campeonato em dia. Porque ano passado, nós estávamos viajando, entregaram a bolsa com o dinheiro, quando fomos ver, não tinha dinheiro, não. Tinha uma parte do dinheiro. Essa credibilidade acabou no Joinville. A dificuldade de contratar um jogador é muito difícil. Além disso, mais outro assunto. Recebo uma confissão de dívida, uma certidão, uma escritura de cobrança, em torno de quase 7 milhões, 87 mil reais por mês do ex-presidente. Foi o primeiro 30 dias que a gente estava no trabalho. Passei essa notificação ao Conselho, o Conselho já tratou isso ao Conselho Fiscal, está sendo feita uma auditoria desses valores.
tão logo o Conselho vai se pronunciar, ou o próprio Conselho fica a cargo dessa situação. Porque eu vejo que a gente já falou muito de gestão passada. E o que nós queremos hoje aqui, mostrar a dificuldade que nós estamos tendo, mas nós não queremos falar do passado. O que depois, mais tarde, outros nossos diretores aqui vão tentar passar o que nós vamos fazer para tirar o Joinville da UTI. Porque nesses 90 dias, 120 dias que nós estamos aqui, cada dia nós estamos vendo o Joinville deitado numa UTI, com os olhos abertos. E essa diretoria aqui vai fazer de tudo que o Joinville anda com as suas próprias pernas. Deixa eu colocar mais um assunto. Muitos, eu vejo que o Joinville é dividido, não é que seja dividido, mas o Joinville é uma composição de vários setores. É base, é loja, é vários, setor jurídico, marketing. E além disso, eu tenho o mais importante, que é o futebol. Meus senhores, futebol. Como eu vou, cada setor vai falar um pouco da parte jurídica. Eu não vou me prolongar muito mais. Tem mais situações que eu queria falar aqui, mas eu vou deixar para cada diretor se pronunciar. Vou falar um pouco também de futebol e nossa gestão de futebol, que foi um caos. Me responsabilizo totalmente por essa queda. Todo o trabalho que eu executei em 8 anos não valeu nada. Bem, pelo Conselho, pela orientação do Conselho, nós montamos aí um comitê do futebol. Esse comitê do futebol, depois do detalhamento a gente vai falar sobre ele, era com que intervisse nas contratações e não fizesse esses absurdos de contratações para endividar o clube. Temos Dr. Vilela, na área do departamento médico, Dr. Pugliese, departamento jurídico, a minha pessoa, Polese, para ver o orçamento e ver salários e condições de pagamento. Mas chegou um determinado momento, estava Killer e Zimmermann na direção do Joinville, faltando em torno de 20, 30 dias para o término do campeonato catarinense. Cobramos dele uma posição do time para a Série C. A resposta, eu disse, quais são os jogadores que estão mapeados? Nós temos o Max do Internacional. Sim. E esse jogador, somente esse jogador. E o time, é o time que está aí. Poucos vai ser acrescentado. Se não, esse time talvez até subisse. Talvez até permanecesse na Série C. Mas da forma física que estava sendo tratado, o Joinville Esporte Clube, o time só jogava primeiro tempo. Todos lembram disso? Não existia um amparo físico. Se trabalhava 70% somente com bola, 20 minutos na parte física, muito pouco. Esse time não vai aguentar. Então pedimos autorização ao presidente do Joinville para tomar a decisão de dispensá-los. E contratamos também o Adilson para nos auxiliar nas contratações. Na dificuldade financeira, na dificuldade de encontrar um gerente de futebol, porque nós, na nossa opinião, nós teríamos que contratar um executivo do futebol, que não monte um time de Série C, de Série D, de Série B e pronto. Tem que ter um início e uma continuidade no clube. Questionei alguns membros da própria imprensa se tinha algum nome que pudesse nos auxiliar.
muito difícil naquela época, que o time era terminando os campeonatos e começando os outros campeonatos. E o Joinville sem crédito, com 85 ações trabalhistas, não pagando ninguém, prometendo que o dinheiro está dentro do ônibus e não está. Não, isso vaza, e isso é muito difícil para a gente encarar no futebol. Mas vamos lá. Naquele momento da dificuldade da montagem do elenco, sem dinheiro, dificuldades que eu já passei atrás da parte administrativa, recebi o telefonema do Luiz Alberto, sentindo a dificuldade que o Joinville estava passando, e também uma abertura da venda do Madison e do Persson. Tivemos esse primeiro contato com o próprio Petralha, em Curitiba. No final da reunião, ele disse assim: conversa com o financeiro sobre a contratação desses dois atletas. O Joinville estava negociando os dois atletas 50% por 1,5 milhão dos dois atletas. 500 mil em jogadores, 1 milhão em valores. Infelizmente, a coisa estava a caminho, porque viriam jogadores. Polese, tu pode até citar alguns nomes do que viriam de jogadores do Atlético, não me lembro, que estavam no Sub-20. Era o atacante, o zagueiro. Era os jogadores que foram campeões da Sub-23, né? Tinha o Iago, atacante, acho que o Léo Pereira, o zagueiro também. Zagueiro, o goleiro. Tinha um lateral esquerdo, o goleiro, e um meia, que era aquele meia que jogou no Paraná no passado, né? Que é o... Certo. Esses jogadores viriam nessa composição desse time. Mas, infelizmente, o empresário do Persson, não vou citar o nome, já discuti com ele, foi lá e ofereceu menos da metade do valor. Isso foi levado ao seu Petralha, e via a seriedade dele no futebol, ele simplesmente pediu com que encerrasse a negociação. Jogador não se trata dessa forma. E teve um atrito muito forte com o gerente de futebol lá em Curitiba por esse motivo. Suspenderam a negociação. Tínhamos já acrescido de Persson, de Pierre, Emerson, Jonas, que era mais o outro? Davi. Jogadores, achávamos por uma Série C, seria o suficiente. Eu acho que todos os senhores aqui lembram, até na minha posse, o Nereu, passei esses nomes ao Nereu, o Nereu disse: se você conseguir trouxer esses jogadores, esse time vai subir. Eu estava convicto disso. Mas ainda vindo esses jogadores nessa negociação, teremos um bom time. Infelizmente, jogadores de nível de Série A, já passado por vários clubes, não corresponderam. Até então, eles não vieram com o intuito de querer ou dar prejuízo ao Joinville, no qual todos viram que não conseguiram atingir o que devia ser atingido, pediram a dispensa, saíram. Em nenhum momento recebemos nenhum telefonema dele: ó, queremos o nosso dinheiro. E assim foi. No momento, vimos das situações, foi a contratação também do nosso técnico. Erramos, talvez, naquele momento, talvez a gente imaginou que um técnico que sobe um Paraná da Série B para a Série A, ficou administrando vários jogos, podia nos auxiliar e podia levar o Joinville à Série B. Não deu certo. A forma de jogo, a parte dos jogadores que estavam aqui, não deu certo. Contratamos um novo técnico, também com uma certa bagagem, por sinal, uma excelente pessoa, mas
infelizmente não conseguiu ter seus resultados. Vindo aquela dificuldade que está, 6 jogadores próximo de fechar o tempo de inscrição, solicitamos ele que indicasse algum jogador de confiança dele. Ele nos passou 2 zagueiros que foram decisivos até numa disputa do campeonato paulista, foi 2 anos atrás, pô, acho que foi, né? Botafogo, né? Botafogo. Campeão. Vimos que seriam 2 jogadores, vieram no preço que o Joinville poderia pagar. Trouxemos mais um meia e mais um cabeça de área. Mesmo assim, não tivemos o resultado. Aí, muitos comentam, salário atrasado, mas nós perdemos 5 partidas a fio, a folha de pagamento estava 100% em dia. Estamos atrasados hoje com a folha de pagamento 20 dias, 23 dias, venceu o dia 10. O dinheiro do Naldo entrou dia 19, por uma infelicidade, a pessoa lá colocou uma inversão de nome, esse dinheiro ainda está bloqueado. Já teríamos quitado todas as ações trabalhistas, os parcelamentos que estão sob controle, seria dia 22, até o dia 22 foram quitadas. Mas tem ações em torno aí de R$55 mil parceladas que não estão em aberto. Estou tentando levantar valores até terça-feira para quitá-los, para com que não haja bloqueio em conta. Nesse sentido, gente, eu posso falar a vocês que nós, a minha pessoa, o próprio comitê, que não era para ter sido envolvido no futebol, teve que se envolver. Quero tirar toda a responsabilidade do Adilson, doutor Pugliese, doutor próprio médico, doutor Vilela, porque não tiveram responsabilidade, quer dizer, a responsabilidade deles do conselho para que eles fossem solicitados, eles não estavam, naquele momento, não era para eles fazer aquele trabalho. Mas a meu pedido, me ajudassem nas contratações e nas negociações. Tá bem? Vejo, errei. Sem o executivo do futebol, é isso que nós não podemos errar mais. Não tivemos tempo suficiente para planejar o futebol. Eu acho que nós tivemos que ter tomado uma medida, agora é passado, mais drástica, antes, não esperar 20 dias, 30 dias antes do término. Mas como é que eu vou dispensar um técnico que está em 3º lugar com um time reduzido? Certo? Mas sabendo que não seria o técnico. Estava aquele momento ali que eu sei que daquele momento diante o time iria cair de produção por causa do preparo físico. Vejo que falta de um administrativo no futebol, falta de tempo no planejamento, falta de crédito e, em essencial, esse executivo fez que nós caíssemos para a Série D. Muitos, vejo, alguns a gente recebe pelo meio social, somos criticados, mas ninguém vai sair dessa diretoria por críticas ou não, porque nós temos certeza do que nós estamos fazendo. Nós estamos procurando o melhor para o Joinville. Eu digo a vocês, não queria falar isso nesse momento, mas certos momentos, se a gente não toma atitude, não coloca determinados valores no clube, o clube já estaria em situações, eu acho que levando a informação ao conselho, de não ter mais continuidade no clube.
no clube, da dificuldade que estava sendo enfrentada. Hoje, a gente pode ver que existe um horizonte. Por quê? Porque essas pessoas que estão aqui transferiram confiança. Numa situação que está de um patrocinador, o proprietário da empresa, o administrador desta empresa, vir nos procurar dizer, além de patrocínio, eu quero assinar vocês na administração. O Bublitz, nós tínhamos 2 departamentos. Um departamento financeiro e administrativo. O Bublitz disse, ó, está muito carregado para o Polese, vamos dividir essa carga. Essa semana, viu, eu vou assumir também o administrativo em acordo com o Polese para ajudar o clube. Então, e é pouca gente, poucas pessoas ainda para ajudar o Joinville. Precisamos de mais pessoas. E nesse período, a gente procurou profissionalizar ainda melhor o Joinville. E nesses setores eu queria passar a palavra ao Bublitz, né? Até comentar um pouquinho de um determinado assunto. Posteriormente, o Polese também falava um pouco sobre o financeiro. Também teremos a parte jurídica e o Léo como na parte de marketing, mostrando o que vai ser feito, de que maneira vai ser feito, para com que o Joinville saia dessa UTI e comece a andar. Por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. É um momento muito difícil, né? Você vir aqui na frente falar no momento em que o nosso clube de coração, ele cai para a Série D. Os senhores, os torcedores, os sócios, podem ter certeza que não era isso que nós queríamos. Eu tenho uma pessoa que não está aqui mais entre nós, que está lá em cima, que é meu pai, que era um jequiano apaixonado. Com certeza ele está muito triste, porque ele não ensinou isso para o filho dele. Eu nasci para vencer, eu nasci para ser campeão, eu nasci para fazer diferente. Mas, infelizmente, nesse momento, o que a gente pode pedir é desculpas. Desculpas ao torcedor, nós não conseguimos evitar o rebaixamento. Agora, nós erramos. E eu acho que uma das coisas mais importantes, com muita humildade, é que o ser humano precisa entender que o erro, às vezes, pode ser uma oportunidade para que a gente possa aprender. Eu tenho um livro aqui, ó, Transformando Erros em Lucro. O que eu quero dizer com isso? Culturas europeias, cultura americana, eles se fortalecem muito a partir do momento em que eles erram. E eu quero deixar aqui um legado, uma mensagem para o torcedor, de que com certeza a nossa diretoria se fortaleceu muito com o erro que nós cometemos. Nós estamos aprendendo com isso. Como o Wilfried falou, quero agradecer ele pela confiança na questão de agora me nomear como diretor administrativo do clube. Exercia até então a função de diretor de patrimônio. E eu gosto assim de ser bastante simples, bastante objetivo, para que as pessoas possam entender. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu ajudei aqui a parte administrativa nos últimos 2 meses. Em números, o Joinville Esporte Clube, nos últimos 5 anos, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, a média de ação trabalhista eram 4 ações no ano. 4 ações trabalhistas no ano. E este ano, desde janeiro até ontem, nós tivemos aí algo em torno de 65 ações trabalhistas. E, para vocês terem uma ideia, a questão de fornecedores que prestaram serviço ao Joinville Esporte Clube, nós fizemos um levantamento e nós temos hoje aproximadamente 192 empresas que prestaram um serviço para o Joinville Esporte Clube e não receberam por este serviço.
Então, nós estamos fazendo um trabalho, uma força-tarefa desde janeiro, chamando um a um, renegociando esta dívida e tentando colocar a casa em ordem. Eu sempre digo assim, eu tenho uma política, eu tenho uma maneira de trabalho, uma ética no trabalho. Eu jamais vou falar de alguém, porque eu acredito como pessoa e como profissional que sou, que ninguém faz um trabalho ou ninguém sai de casa para fazer a coisa errada. Então eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa competência de julgar alguém. Eu não faço isso. Eu acho que todo mundo pensa em fazer o melhor para o clube, assim como nós também. Nós imaginávamos subir para a Série B, e não aconteceu. Nós caímos para a Série D. Erramos e precisamos aprender com isso, né? Então eu não venho aqui para recriminar ninguém, não tenho essa postura. Se nós assumimos esse clube, nós somos sabedores da condição que ele está e nós precisamos mudar essa realidade. E como é que a gente vai fazer isso? Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos no clube 18 profissionais que estão trabalhando. 8 diretores, 4 gerentes, 2 supervisores, 3 coordenadores e 1 professor. 18 profissionais. E eu diria para os senhores que nós não estamos dando conta. Nós estamos trabalhando muito pelo Joinville Esporte Clube em 18 profissionais e nós não estamos dando conta. Tem um ditado que diz, às vezes a bola não entra por acaso, né? E hoje nós temos uma preocupação muito grande, que o Joinville Esporte Clube sempre foi uma empresa, e vocês que são cronistas esportivos sabem melhor do que eu, muitos jogadores vieram aqui para o nosso clube porque o JEC tinha uma tradição de pagar o salário em dia. Muitos jogadores vinham para cá em função de que aqui no JEC se pagava salário em dia. E hoje a nossa realidade, quando nós assumimos, ela era um pouco diferente disso. E como disse o presidente aqui no seu pronunciamento, nós estamos colocando os salários em dia. Que isso eu acho que é o mínimo que nós temos que fazer, é um dever, é uma obrigação e é um respeito que nós precisamos ao nosso funcionário. Estamos colocando isso em dia. O que eu só gostaria de dizer para os senhores é que nós estamos aqui desde janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, nós estamos aqui 6 meses. Às vezes, eu acho que as cobranças, elas são importantes, elas são necessárias, elas fazem com que a gente cresça. Talvez se nós estamos aqui hoje, fazendo essa entrevista, com certeza, é fruto de bastante cobrança, Nós precisamos dar um respaldo, nós precisamos dar um retorno, e isso é a nossa obrigação. Uma das falhas que a nossa diretoria tem é a comunicação. É passar, deixar as coisas claras, porque eu não gosto de ficar se justificando. Eu aprendi que na vida, ou você vence, ou você se justifica. Então, eu só queria dizer uma coisa, nós precisamos um pouco mais de tempo. Nós estamos aqui 6 meses. Eu nunca vi o carro do Wilfried aqui, do Poleza, do Acácio, o meu, dos outros diretores. Nós estamos direto nesse clube. Sábado, domingo, nós estamos trabalhando direto. Os desafios não são pequenos. Mas a gente não pode ficar nesse marasmo. Nós não podemos ficar nesse marasmo. Nós estamos aqui com a obrigação de reverter esse cenário. E nós vamos fazer isso. E como que nós vamos fazer isso? Eu tenho um ditado que diz assim, contra dados não existe argumentos. Se você tem 65 ações trabalhistas, se você tem 192 fornecedores que não receberam, nós estamos com problema. Então nós precisamos estancar os problemas para poder crescer, para poder evoluir, para poder expandir. E eu vou dizer um negócio para vocês, eu estava lendo um artigo semana passada, vocês são mais sabedores, mais conhecedores do que eu. Existem aproximadamente 800 clubes de futebol profissional no Brasil. Vocês sabem que
ano passado, em 2017, 44 clubes fecharam as portas, dá um pouquinho, próximo de 6%. Eu acho que isso é uma coisa boa, porque isso obriga a profissionalização do futebol, né? E a nossa diretoria, ela sabe qual é o caminho. O Joinville precisa profissionalizar as suas áreas. Todas as áreas precisam ser profissionalizadas. E nós precisamos criar um modelo de gestão autossustentável. Gente, não tem outro caminho que não este. Nós precisamos criar um modelo de autossustentação e precisamos, para isso, fazer o quê? A profissionalização de todas as nossas áreas. E eu não gosto de ficar falando, eu trouxe aqui, ó, que a gente sabe que isso é o que nós defendemos e é isso que a gente precisa fazer. Então eu botei aqui, ó, o que precisa ser feito? A profissionalização de todas as áreas do clube e a criação e implantação de um modelo de gestão autossustentável. E nós temos um prazo de implantação que é até o final da nossa gestão. Está aqui, assinado com o meu nome, e com 2 dizeres aqui que eu acho importante a gente falar. Tem um militar da Inglaterra, Winston Churchill. Ele foi uma lenda na Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial, porque ele era contra o comunismo. E ele disse o seguinte, que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. A gente está triste aqui na frente porque a gente foi rebaixado para a Série D. Mas nós temos convicção de que nós sabemos o caminho e por que o Joinville vai voltar a ser um clube grande e um clube que vai voltar a dar alegria ao seu torcedor. Nós faremos esse clube um clube vitorioso. Porém, tem um outro ditado que diz assim, ó, o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Então, gente, a gente está aqui, depois vocês podem pegar, leva para casa, está aqui o nome do Bublis, é um compromisso. Pode me cobrar daqui a 2 anos, se esse clube não vai ser um clube com um modelo de gestão autossustentável, ou que ele não vai ser um clube que as suas áreas serão profissionalizadas. Vocês querem ver quando a gente acredita num projeto e a gente executa? Agora ele vai fugir da sala, agora que eu precisava mostrar ele lá. O Tiago. Ó, o cara, bem na hora que eu preciso falar dele, me foge da sala. Tá aí, ó. O Tiago, para quem não conhece, o Tiago agora assumiu como gerente de marketing. Ele foi gerente do Minas Tênis Clube. Essa pessoa, esse profissional, tem um legado na área esportiva, uma criação de um modelo de negócios. O Minas tinha um pouco mais de 200 sócios e hoje está com 88 mil associados. Nós não podemos só entender futebol como futebol. Nós temos que entender futebol como entretenimento. Nós precisamos que vocês nos ajudem nisso. Para que o nosso torcedor, nós temos hoje, eu quero parabenizar o nosso torcedor, nosso sócio. Nós temos 2.850 sócios. Que se fizer chuva, sol, cair pedra, eles estão conosco. Eles não nos abandonaram. Porém, nós temos uma cidade de praticamente 700 mil habitantes e um entorno de quase 1 milhão. Eu não tenho dúvida, o meu sonho é que amanhã tivesse uma fila de pessoas ali na frente para se associar ao Joinville Esporte Clube. Nós precisamos do torcedor. O Joinville vai ser tão grande quanto os torcedores, a imprensa, os empresários entender disso. Eu digo que o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor que competir. Nós precisamos trabalhar em conjunto, né? Às vezes a gente precisa se perguntar, por que o Joinville é um clube que figurou há 5 anos atrás na Série A e hoje está na Série D? Atrás disso tem uma resposta. Né? Eu ouço às vezes assim, ó, pessoas dizendo assim, mas a gente não pode misturar dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica, de diretores com o clube. É verdade, eu também concordo.
Eu também concordo. Mas sabe por que eu tenho certeza que o caminho do Joinville Esporte Clube passa pela gestão profissional, pelo modelo de gestão autossustentável? Porque eu sou funcionário de uma instituição que há 30 anos atrás passou uma circunstância muito semelhante ao que o Joinville está passando hoje. E na época, nós criamos um modelo de gestão autossustentável. E o Joinville precisa disso. É assim que nós vamos fazer um Joinville forte. O Tiago, cadê o Tiago? Olha lá, ó. Foi lá de novo, foi lá fora. O Tiago foi cogitado por 2 grandes clubes do cenário nacional. Por questões éticas, eu não vou falar o nome aqui. Sabe por que o Tiago veio para cá? Por causa do sonho que nós vendemos para ele. Por conta do que nós acreditamos. E quem viver verá. O Joinville vai ser um clube forte. Vai voltar a ser um clube grande. Mas não adianta estar numa Série A. Precisa estar numa Série A e ter condições de permanecer numa Série A. Isso é muito importante. Eu só queria aqui registrar que eu gosto muito do Ayrton Senna. E o Ayrton Senna diz assim, ó: no que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. E eu queria agradecer aqui aos funcionários do clube. E eu vou dar alguns exemplos, que eu não posso elucidar todos, mas tem alguns que a gente realmente fica uma mensagem. Ao Sagaz, ao Serginho, ao Lincoln, o Paulinho e o Fontan. Gente, é impressionante a garra, o comprometimento destes funcionários com o clube. Funcionários que muitas vezes estão até 1 a 2 meses sem receber salário, mas que trabalham com dedicação, com afinco. Eu acompanhei a delegação para Cuiabá. Se vocês vissem a organização do nosso clube com relação à programação, aos horários, ao material, à disciplina, né? Agradeço a todos esses funcionários, agradeço aqueles jogadores que tiveram vergonha na cara, que entraram em campo e fizeram e deram o sangue, e eles sabem quem são, porque a pessoa sabe quando fez isso, porque é assim que nós vamos fazer um Joinville forte. E nós precisamos da união da imprensa, dos empresários, entendeu? Da torcida, para fazer um Joinville vencedor. Esses dias eu estava em Chapecó, e eu fui jantar, e eu perguntei para o dono do restaurante se ele torcia para a Chapecoense. Daí ele falou: por incrível que pareça, eu não torço para a Chapecoense, mas eu sou sócio e ajudo com um pequeno patrocínio. Eu falei: mas por que o senhor faz isso, se o senhor não é torcedor? Porque eu tenho um negócio, eu tenho um restaurante, e a Chapecoense na Série A trouxe muitos torcedores para cá, e eu tive um incremento de 20% no meu negócio. Então é isso, né? Nós precisamos mostrar que se a cidade de Joinville, se vocês da imprensa, se os empresários, se nós nos abraçarmos a causa de um Joinville forte, com certeza nosso lugar. Nós estamos na Série D, nós não somos um clube de Série D. Tá bom? Muito obrigado. Eu passo a palavra aí ao Acácio, que vai falar um pouquinho sobre a questão das ações trabalhistas para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos aqui. Antes de tudo, eu, como sócio mais antigo do Joinville, também estou com o coração partido por Joinville estar na Série D. Eu já vi o Joinville desde a primeira partida que o Joinville jogou, eu acompanhei.
e fico muito triste em estar participando hoje como diretor e vendo o meu time cair para a Série D. Então, antes de tudo, antes de diretor, eu sou um torcedor e sou fanático pelo JEC. E quero ver o JEC numa situação melhor. Nós, do departamento jurídico, quando eu iniciei o trabalho no departamento jurídico, eu verifiquei que nós tínhamos uma situação interessante. Logo no primeiro momento, surgiu uma ação trabalhista que tínhamos que entrar com um recurso de revista para poder nos defender de uma situação, uma decisão que não estava do nosso agrado, não estava de acordo com aquilo que a gente tinha de prova efetiva, e foi pedido, precisamos de 21 mil para pagar custas. Aí eu falei com o nosso advogado, falei com ele disse, olha, eu não posso nem fazer o recurso, eu vou fazer o recurso, já aconteceu várias vezes, não tem dinheiro para pagar. Então, não tem dinheiro para pagar, a primeira coisa, precipita uma ação que poderia estar discutindo, precipita uma execução, e lá vem uma bomba para o clube, quando a gente poderia ainda brigar e discutir. Então, nesse primeiro momento, eu falei para ele assim, eu disse, olha, nós vamos mudar isso. Agora, uma ação, nós não vamos deixar vamos dar um jeito, vamos arrumar um dinheiro, dar um jeito, porque não podemos deixar de fazer um recurso, porque eu não tenho dinheiro para bancar esse recurso. Foi onde eu fui falar com o Wilfred, apelei para o Wilfred, o Wilfred arrumou 21 mil reais e o recurso de revista foi dado entrada, era um recurso de revista quanto uma decisão do atleta parar. Então, começamos assim. Aí, verificamos todas as ações trabalhistas que tinha no clube. Aí, já de cara, verificamos que tinha entrado uma ação da Maná, cobrando a questão das refeições, aí o contrato que foi rescindido e o clube não pagou. E assim foi. Então, verificamos mais uma situação, 2 casos de que o Joinville tinha sido citado da ação e não compareceu na audiência trabalhista para se defender. O processo correu à revelia. Porque no ano passado alguém no clube recebeu o documento de citação, engavetou e não foi capaz de chegar no departamento jurídico, tem uma ação para fazer um recurso. Então a gente passou uma vergonha de receber no outro dia vem, ontem teve uma ação trabalhista aí, o Joinville não compareceu e tal, julgamento da revelia. Então essas situações todas causam um constrangimento, né, e dificultam o trabalho. Além disso, o número de ações trabalhistas que nós tivemos explodiu. Então nós tínhamos um número de ações trabalhistas que era um número normal. Então, hoje, o presidente falou algum número, que não é o número exato, nós temos 65 ações trabalhistas ativas. Dessas 65, nós temos algumas ações que são lá de 2009, 2010, 2013, mas aí chegou 2014, nós tivemos 4 ações trabalhistas, teve algumas que já encerraram, mas 4 que estão ativas. No ano de 2015, 9 ações trabalhistas. No ano de 2016, no ano de 2017, explodiu para 31 ações trabalhistas. Então, nós estávamos em 4, para 9, para 31 ações trabalhistas no passado, e nesse ano já temos 16 no primeiro semestre. Então, isso é reflexo do quê? Contratações equivocadas, erros que foram cometidos e que dificultam o dia a dia do clube. Então, hoje, o nosso clube, nós vivemos aqui no dia a dia do jurídico, nós falamos aqui de Thomas, que passou por aqui, não deixou nenhuma lembrança boa, passamos por Adilson Batista, Héracles, Geandro, Bruno Aguiar, Pará, William Barbio, que deixou uma dívida aí, um valor altíssimo, até o Fernando Viana, Jailton, Everton, Júlio Rondinelli, Glauber, Arthurzinho, temos ações, Arthurzinho que ainda não terminou, a ação é um valor considerável, Dionis, Tiago Regis, Bruno de Paula, Gemerson, Carlos Alberto, Gabriel Vasconcelos, todos esses são
são o que nós tratamos no dia a dia. Quando nós íamos estar tratando em elaborar um sistema preventivo, o projeto ter não ter riscos futuros e tal. E as contratações que foram feitas esse ano, houve um certo cuidado nesse sentido para não acontecer isso aqui. A explosão de reclamatórios trabalhistas, porque se contratar, eu sempre falo, contratar de balaiada gera demissões em balaiada, e o custo é alto. Então, no ano passado, o clube, final do ano, nós tínhamos R$1.309.000 de decisões de jogadores. Tem que ser o ano todo. Fora isso, nós tivemos casos aí que já foi citado pelo presidente, o caso do Agenor, que tivemos em multas que pagamos são valores absurdos. Esse quando não deu ação se fazer mais uma iniciar um contrato altos para pagar essas exemplos. Esperamos na nossa dores e tal que esses débitos no futuro do clube, e não um valor para poder ter e inviabilize a receita de conta e que prejudica o clube. Essa. Ok. Vamos lá, Polesse, por favor. Boa tarde a todos. Você procurar ser mais da situação financeira e do futebol, o presidente já comentou. Também detalhada a folha para a imprensa aqui. De uma forma geral, ali a situação financeira, como foi falado aqui, início de agosto, então temos ainda 5 meses para fechar aí de receita, né, que vai entrar no ano. É regime de caixa, né, não é competência, o balanço depois sócio, mas a questão de caixa nós temos aí de receita para entrar em 2018, 4,5 milhões a 5 milhões de inclui aí a venda do Anselmo e de outros atletas que estão sendo
essa receita extraordinária, nós teríamos aí uma receita. Se você fazer uma média mensal, isso dá em torno de 600. Desse valor aí, nós temos 42%, representa quase a metade, é o que é 4% de patrocínio e 18% de cota de TV até abril, né? No segundo semestre nós temos cota de TV. Média mensal, é a receita ordinária que está entrando no clube, crescer ela, né, com os planos de marketing e comercial para a gente poder reduzir o de dirigentes, isso dá em torno de 400 mil mês. Então, se fosse pagar tudo, a gente teria um déficit de 600 mil, né? Considerando a receita de 670 mil para 1.250.000 de despesa, nós teríamos um déficit aí de quase 600 mil. Então, tirando essa despesa do passado, que gira em torno de 400 mil mês, o nosso déficit operacional é 180 mil. É um déficit que dá para ser equacionado. Com as ações de marketing e as ações comerciais, dá para ser equacionado até de uma forma não tão tranquila, né? Mas com trabalho. O nosso grande problema realmente são as despesas do passado que sangra o nosso caixa dia após dia, né? Ali tem os maiores detalhes para vocês, né? Então a gente precisa fechar o nosso déficit anual em torno de 1.700.000, porque a gente tem que cumprir a questão do Profut. Nós temos que atingir até 10% da receita bruta do ano anterior. A receita bruta do ano anterior foi 17 milhões, nós temos que atingir esse 1.700.000. Hoje, pela previsão, não atingiríamos, mesmo com as negociações. Então nós temos 5 meses de um trabalho forte para buscar a entrada de recursos, de receita para o clube, para poder atingir essa meta. Isso é a nossa meta principal agora. E as ações de curto prazo que está sendo feita. Nós estamos fazendo reduções na área administrativa, na área financeira, o presidente já comentou. Todos os contratos que nós tínhamos aí, onerosos para o clube, contratos de marketing, contratos de campo, todos eles foram rescindidos. Então a gente está internando a contabilidade, internando a parte de marketing. A gente viu que isso aí tem uma redução de custo para nós. É óbvio que esses impactos de reduções, elas vão surtir mais efeito mais lá para frente, mas são decisões que precisam ser tomadas, né? Então, mais ou menos na questão do financeiro é isso. Na parte do comitê de futebol, eu só queria deixar claro antes, né, para todos, né, que até o presidente já comentou, mas só para deixar claro que quanto ao funcionamento do comitê de futebol, que eu acho que isso não ficou muito claro para os sócios. Na verdade, como o próprio presidente falou, isso foi uma sugestão do conselho, nós vimos aplicando dessa forma. Tínhamos a escolha técnica do atleta, né, tanto nas contratações como nos empréstimos, dispensas, etc. Toda a parte técnica, análise técnica, era feito pelo atual gerente de futebol, Adilson Fernandes, juntamente com a comissão técnica que estava no momento, né? Antes o Matheus Costa e depois o Márcio Fernandes. Então toda a parte técnica, decisão técnica, ou seja, traz ou não traz o jogador, é decisão exclusivamente desses profissionais, né? Obviamente, a partir desse filtro técnico, obviamente daí entrava a nossa parte do comitê. Eu, na verdade, tinha a responsabilidade na questão das negociações de salários e prazo de contrato, respeitando um orçamento que já tinha pré-determinado pelo presidente e pela diretoria, então também não tinha alçada para pagar salários acima daquilo que foi determinado. O doutor Pugliese fazia análise contratual, em termos de direitos econômicos, direitos federativos, e o doutor Vilela, avaliação médica. Então, nós não opinávamos sobre a questão técnica do atleta. Essa questão técnica vinha dos profissionais que trabalham no dia a dia. Então, é importante deixar claro isso. Realmente, a gente errou na questão do executivo, né? Essa foi uma falha, realmente.
que a gente vai tentar corrigir agora para o próximo ano, que faltou realmente esse executivo para fazer mais essa questão de gestão mesmo lá dentro do departamento profissional, que nós do comitê não tínhamos esse tempo, né, para estar no dia a dia do clube, então faltou esse executivo para fazer todo esse trabalho, porque é um trabalho muito amplo, né? Então, isso aí a gente quer ver se a gente corrige, né? Temos que corrigir, porque isso foi uma falha, né, nossa, e devemos corrigir agora para o planejamento de 2019, né? No final agora da Série C, nós estamos com uma folha, estamos tentando reduzir a questão da folha, né? Então, liberamos aí, como é sabido, foi liberado o Alex Juan e o Grampola. Isso dá um alívio de folha de em torno de 55 mil mês até o final do ano, né? E hoje a folha do profissional, já com essas dispensas, está em torno de 220 mil, mais ou menos, que a gente vai ter que levar isso até o final do ano, né? E dentro das negociações, como eu mesmo citei, então a gente já tem a negociação do Anselmo, que está efetivada, né? E tem duas negociações, que é do Madison e do Richard, e que a gente não pode ainda anunciar os clubes, né, por uma questão contratual, ainda não está assinado o contrato, mas são negociações que também já foram efetivadas, né? Mais do André Baumer também, que é uma negociação de empréstimo também que foi feita. Então, basicamente é isso. Então, o planejamento do futebol agora ele está vinculado à escolha desse executivo, né, presidente? Então, esse executivo vai ter vamos dizer, vai ser muito importante nesse processo, junto com o comitê, junto com o presidente, no planejamento que deve começar aí agora, né, no final da Série C, que vai iniciar com a Copa Santa Catarina e depois para o Catarinense. Então, a escolha desse executivo está sendo muito bem estudada, com cautela, para a gente não errar, porque, de acordo com esse executivo, vai se criar todo um perfil de contratações, tanto da comissão técnica como do elenco. A gente não quer atropelar, né, porque a gente entende que esse ano, em função dessa ruptura que teve em abril, né, dessa transição que teve em abril, a gente, de uma certa forma, nos atrapalhou um pouco no planejamento. Na verdade, o planejamento ele já deveria ter vindo lá atrás, na Copa Santa Catarina, lá de 2017, né? Começou com uma comissão técnica, com um gerente de futebol, e tivemos que interrompê-la em abril, né? E há 2 semanas de iniciar a Série C. Então você imagina, você tem que contratar jogadores a 2 semanas de uma competição, é difícil, né? Sabemos que no futebol o tempo ele é fundamental. Fazer uma remontagem nesse elenco, trouxemos mais 4 jogadores. Só para vocês terem uma ideia hoje do atual elenco, só para vocês terem uma ideia que são 2 planejamentos do elenco no atual. Dos 30 jogadores hoje, 7 jogadores foram contratados pela nova gestão, né? Tirando aqueles 5 que foram dispensados, 7 que estão hoje, né? 17 jogadores são oriundos da base, né? E 6 jogadores já estavam aí, que foram contratados na gestão anterior. Grampola, Alex Juan, Alisson, Lázaro. Então teve parte de jogadores contratados nessa gestão, parte da outra gestão e a grande parte de jogadores da base. Então você percebe que o nosso elenco era muito jovem, né? Se você for fazer uma média de idade, 57% do nosso elenco tinha idade entre 19 e 22 anos. Se você conversar com qualquer executivo de futebol, ele vai dizer que a minutagem desses jogadores é muito baixa para uma Série C. Porque os próprios jogadores da base também no passado, eles tinham pouco minutagem em termos de campo. Então vocês podem ver que o elenco que foi formado esse ano, em função de todas essas dificuldades de transição, ele de uma certa forma dificultou até o perfil do elenco, né? E infelizmente culminou no descenso. Mas também não queremos tirar nossa responsabilidade também. O presidente comentou, erramos também nas contratações dessa remontagem de elenco, né? Estamos cientes
disso, estamos tristes também, né? Nós somos diretores que não somos remunerados, somos diretores que estamos aqui tentando fazer o melhor para o clube, erramos de uma forma tentando acertar, mas eu acho que aprendemos bastante nesses 4 meses. Eu acho que a contratação desse executivo, supervisionado pelo comitê, acompanhado pelo comitê, eu acho que vai ser um passo para a gente começar um planejamento e ter uma continuidade de trabalho, tanto do executivo como a comissão técnica, e escolher o perfil de atletas que realmente possam aí nos colocar novamente numa condição melhor que estamos hoje, tá? Eu agradeço a atenção de todos aí, eu passo a palavra para o Léo. Fala pessoal, boa tarde. Bom, o que falar de marketing? Com pouca atratividade, né? A Arena não é mais aquele show que era na Série A, na Série B. Nós não temos o que o futebol traz, que é o entretenimento. E como consequência a gente tem pouco relacionamento com a mídia, nós temos pouco relacionamento com o nosso torcedor. Isso eu estou falando da situação atual, pelo menos é o diagnóstico que eu faço nos últimos 15 dias. Se a gente for fazer uma avaliação desses 15 dias que eu estou, a percepção que eu tenho é tudo que a diretoria falou até agora. O Joinville, do começo do ano para cá, ele está dentro do ciclo da sobrevivência. Matando um leão por dia, descascando pepino o tempo todo, muitas pessoas aqui sobrecarregadas, porque tiveram que tirar pessoas para reduzir custo, e a gente precisa levar esse time para o ciclo da prosperidade. Na nossa visão diretoria, a gente só consegue fazer isso com planejamento seguido de execução. Então, acredito que esse processo de aprendizado, para mim também foi um processo de aprendizado, porque a gente acaba participando disso tudo como torcedor também, a gente vê o sofrimento da torcida e do clube. Na qual o Poleza acabou de falar aqui um número, 42% da nossa receita é sócia, e eu, como marketing, me pergunto, né, o que a gente vai oferecer a mais para esse nosso sócio? Então, eu acho que o nosso momento agora é mostrar para o sócio o seguinte: essa marca ela é muito forte. Nós, como marketing, nós temos a função de fazer essa marca se tornar a marca mais forte de Joinville, que acredito que hoje ela seja, mas tem essa imagem arranhada. Trazendo mais atratividade e tendo como pilar inicial do meu trabalho de marketing, junto com o Thiago, melhorar inicialmente a comunicação. A comunicação do Joinville com o torcedor, a comunicação interna, a comunicação com vocês da imprensa, a comunicação no digital, a comunicação no online, ela é completamente equivocada. Nós vamos começar um processo do zero? Não. Nós vamos pegar tudo que foi feito, aproveitar tudo que foi de positivo, que foi feito muita coisa boa também. Nós vamos colocar isso em planejamento, que já tem muita coisa desenhada, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês. E a gente vai começar um processo de execução. Quando a gente vai para o processo de execução, independente da área que seja, sempre se tratando desse momento de Joinville, nós temos a barreira financeira, né? A gente quer fazer muita coisa, e todas elas, a grande maioria, precisa de dinheiro. A gente vai usar de muita criatividade nesse momento, a gente vai pedir muito ajuda das pessoas que querem ajudar o time, mas tem muita coisa que a gente vai passar a fazer de imediato, a partir de ontem já. Eu queria só falar para vocês o seguinte: dentro desse trabalho de planejamento que a gente está iniciando agora, junto com a execução, nós temos um Joinville hoje, apesar de arranhado, que é um produto muito valioso, que não tem um portfólio de produto pré-definido, né?
foi feita muita negociação no passado para pagar incêndio. Eu preciso de fechar uma negociação tal, porque eu preciso que esse dinheiro entre de urgência para mim apagar um incêndio, e muitas vezes, quando você vai ver o que foi prometido, não paga a conta. A gente pode citar aqui algumas, não citar parcerias, mas quando a gente foi olhar contratos de parcerias, a gente começa a perceber o seguinte: o produto Joinville não está sendo valorizado como ele merece. Eu acho que a principal função do marketing é mostrar o valor, ter um portfólio de produto pré-definido e deixar essa marca desejada. Essa é a principal missão. Como que a gente vai fazer isso? Bom, em primeiro lugar, o presidente já falou do problema que nós tivemos com o site, né? Hoje nós não temos as informações e a possibilidade de mexer nesse site, então esse site vai ser reconstruído, tá? Isso já está em processo de execução. Em breve a gente espera ter um site. E aí a gente foi para algumas referências de mercado, site do Corinthians, da Chapecoense, alguns sites que a gente vê que é muito mais atrativo que o do Joinville atual. E isso já está em processo de execução. Mapeamento e valorização das mídias, que eu falei para você, né? A gente tem um produto muito valioso, que hoje a nossa área comercial faz visitas meio na escura. Eu posso citar para vocês como exemplo o meu fechamento de patrocínio, que eu tive uma série de dúvidas, porque o Jean é muito bom de conversa, mas você imagina o seguinte: o que é você chegar para vender um patrocínio sem você ter informações atualizadas? Qual a média de torcida? Qual o engajamento com mídia social? Tá, tem 230 mil, mas quantos visitam? Quantos curtem? Então, se a gente não der essas informações para a nossa área comercial, ela fica fraca. Outro detalhe que a gente tem que ter a percepção é o seguinte: o Joinville hoje, ele não tem marketing, na minha visão. Para mim, no último ano, o Joinville não tem marketing. Ele vai começar um processo de planejamento agora. Outra coisa que eu vou falar para vocês, na minha visão, o Joinville não tem área comercial. Uma andorinha não faz verão. Então a gente precisa, para tornar esse clube forte, para correr atrás de patrocínios, nós precisamos construir disso aqui uma base e tornar esse clube uma máquina de vendas. Esse clube tem que ter uma área comercial muito forte, porque ele tem uma marca muito valiosa, muito valiosa. Então a reestruturação do programa de sócios, ela começa na atratividade. Não adianta eu colocar nesse momento agora propaganda na televisão chamando sócio, que ninguém vai vir. Eu preciso trazer atratividade para esses sócios. Esse é um ponto que a gente vai começar a trabalhar. A nossa intenção é ter uma pessoa fazendo prospecção de parceiros. Acredito que a gente vai ter chuva de parceiros querendo oferecer benefício, porque nós temos hoje uma carteira ativa de 2.800 clientes e que a gente vai trabalhar crescente e acompanhamento disso constante, e vai estar informando a mídia o tempo todo se isso está crescendo, se isso está caindo, por que está crescendo e o porquê está caindo. Volto a falar para vocês, uma das maiores visões do marketing não é só vender mídia, não é só comunicar, é falar para vocês tudo que a diretoria está fazendo. Então nós temos esse trabalho de também vender, que esses caras aqui junto comigo essa semana veio para cá 3 vezes na semana de noite e ficamos até 9h30 da noite. Que eu acho que nenhum desses aqui precisava disso. E a gente faz porque realmente, mesmo não sendo de Joinville, eu estou aqui há 11 anos, eu me sinto um joinvilense e me sinto na obrigação de retribuir para a cidade e para o clube alguma coisa que ela já fez por mim. E quando a gente vai para o sócio torcedor, nós entramos lá na nossa área de sócio torcedor, que tem 2 pessoas, que não tem sistema, que quando você entra na área de sócios, me desculpa de falar, mas ela parece um posto de saúde. Eu falei para a diretoria, nós não temos uma plotagem, nós não temos uma foto de um ídolo, a gente não fala na área de sócios que a gente foi campeão 8 vezes consecutivas, a gente não fala nada. Então será que a gente está encantando o nosso sócio? Como querer sócio se a gente não está encantando ele? Então o processo de encantamento, ele vem sim lá do campo, mas ele começa pelo marketing. A gente tem que mostrar o tamanho desse clube. E eu acho que essa é a principal função minha, do Thiago,
né, Thiago? O pessoal já encheu sua bola demais aqui, mas é um grande executivo que veio do Minas e tem um embasamento para desenvolver um trabalho excepcional, mas precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Nós tivemos uma reunião com a Unisociesc, com o Bubles, junto com o Janones essa semana, que são pessoas super engajadas, apaixonadas por esse clube. E a Unisociesc é um parceiro que eu fiquei muito feliz, porque eles querem ajudar demais esse clube. Eles estão predispostos a médio prazo montar laboratórios internos de inteligência de marketing, de inteligência de futebol. Então isso pode ser algo diferenciado, falo para vocês, no futebol nacional. Mais do que trabalhar, eu acredito que a gente tem que trabalhar com inteligência. Não adianta só trabalhar. Então, por isso que eu acho que a base de tudo que foi falado aqui é planejamento. A gente podia chegar aqui e ficar falando o tempo todo que a gente vai trabalhar 365 dias, todo dia até 10 horas da noite. Não vai ser assim. Nós vamos fazer uma base, nós vamos colocar bons executivos, nós vamos trazer boas pessoas, quando o clube tiver condições financeiras, baseados em um planejamento. E vocês vão perceber que isso tudo aqui vai acontecer e a gente vai estar lá na palma da mão, sendo indicado pelo Brasil a médio prazo como um clube que tem gestão e um clube que funciona e que paga suas contas e que saiu do ciclo de sobrevivência e foi para o ciclo da prosperidade. Com relação à área comercial, falei para vocês, a reestruturação das lojas, que hoje também passa por um momento difícil, né, porque a gente deve para um fornecedor, então a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar também do fornecedor. Eu não quero te fornecer porque você me deve, isso é uma consequência e uma reestruturação que tem que ser feita e vai ser feita, né? A gente vai procurar ter muito mais atratividade para o torcedor. A gente já vem conversando bastante com o futsal, mesmo com pouco tempo. O Thiago já vinha se aproximando com o futsal, com o basquete, então é nossa intenção que as nossas lojas também tenham um produto do futsal, também tenham um produto do basquete. Isso está sendo desenhado, porque nós entendemos que a loja do Jack tem que ser um show, tem que ser um entretenimento. Nós temos que ter ali naquela loja tudo o que a pessoa queira ter para a casa dela. E-commerce, que é um projeto mais a longo prazo, porque demanda de um bom investimento. E vamos trabalhar muito forte também em empresas, principalmente empresas de Joinville, que queiram trabalhar o licenciamento da marca Joinville, assim como nós temos a OPA aqui, que hoje já começa a trazer uma receita e pingar um dinheirinho para o clube. Então, pessoal, só para encerrar, para não incumpridar, eu me sinto lisonjeado pelo convite, presidente Polese também que me convidou, porque a minha vida sempre foi um desafio e eu adoro isso, eu adoro. Talvez se o Jack estivesse na Série A, eu ia falar, olha, eu vou tocar a minha empresa aqui, que ela está voando, ela está indo bem, mas eu me sinto muito à vontade com esse desafio e eu espero chegar aqui em outra oportunidade e falar para vocês que a gente conseguiu executar tudo aquilo que a gente planejou, tá bom? Muito obrigado, gente. Ok, obrigado, Léo. Pessoal, o Beto vai passar aí. Eu fiz um trabalho desde 2008, o faturamento e o prejuízo e a lucratividade que o Joinville teve. E embaixo aqui as sequências dos processos trabalhistas. Vocês podem ficar com isso, analisar faturamento e prejuízo de cada ano, para ver a situação, para não se falar mais de passado. Outra situação, como além de fornecedores que nós temos em atraso, nós temos alguns jogadores que jogaram esse campeonato este ano e ainda não foram honrados os pagamentos. Tão logo que esse dinheiro do Anselmo entre, por sinal, o Internacional já recebeu os valores. Estarei essa semana indo a Porto Alegre para tratar do assunto de valores. Nós já sabemos quanto que o Joinville tem de direito. O valor é 35%, menos 10% de imagem do time, 10% de comissão, 5% de INSS, 5% da formação do atleta e 1% para a associação. Seriam 31% sobre 35% deduzido. Então, nós temos aí
24%, 24% sobre o valor. Então, este valor está sendo tratado essa semana para com que possamos trazer esses valores ao clube e honrar nossos compromissos e trazer a credibilidade novamente ao Joinville. Necessitamos muito mesmo, até para concluir as certidões negativas, resolver o problema do Profute, várias situações que estão pendentes até no marketing por falta de investimento, no próprio patrimônio, que nós temos certas situações no patrimônio que é de responsabilidade do nosso vice-presidente, Marco Polo. Então, várias situações estão sendo, vamos dizer assim, paradas por motivo financeiro. Mas, como disse a vocês, nosso time está deitado, está com os olhos abertos, estamos fazendo de tudo para fazer com que eles andem. Então, agradeço aqui e peço agora, vai liberar para poder fazer os questionamentos e as perguntas, né? Pessoal, são 6h35, a gente está acompanhando o microfone, mas eu peço que cada profissional de imprensa primeiro levante a mão, prioridade só para quem estiver ao vivo, se tiver alguém ao vivo, depois os profissionais de imprensa que estão ao vivo, quem está gravando, e depois se algum conselheiro também tiver alguma pergunta para fazer, pode esclarecer, tá bem? Ao vivo alguém? Diana, por favor. Tem um microfone. Agora, nesse teu mesmo, só fala coisa. Ô César, estou ao vivo aqui na coletiva de imprensa, viu? Eu queria saber, você falou nisso que colocou dinheiro pessoal no clube, né, para pagar algumas contas. Eu queria saber quanto você já colocou nesse ano e como é que você pretende receber do Joinville de volta essas receitas que você investiu no Joinville para pagar contas, enfim. São situações que nós já fomos contra essa situação, mas não é valores para investimento, é valores de manutenção do grupo agora, e pretendemos tão logo que entre esse valor do Anselmo, pague todos os diretores e quite cada valor. Mas quanto foi? Olha, esse valor está em torno de R$600 mil. Fora feito um empréstimo, que isso está já junto com o Joinville de 690 mil. Todos os diretores, né? Todos os diretores. Mais alguém ao vivo? Aurélio, vai. Conselho, vai, Conselho. Ok, presidente, diante do que foi feito todo esse relatório aí, você colocou em algumas sonoras entrevistas, em alguns veículos de comunicação, inclusive conosco também, a gente já até agradece, de que o Joinville vai valorizar a Copa Santa Catarina diante da oportunidade de ganhar, ter uma vaga na Copa do Brasil e, naturalmente, ter um determinado valor pela primeira fase da competição do ano que vem. Isso quer dizer que passa necessariamente a remontagem da equipe, mesmo saindo os principais jogadores e alguns ativos, como foi feito o relato aí pelos senhores, de que o Joinville também vai ao mercado não só com o executivo, uma nova comissão técnica, mas com novos jogadores. Como é que vocês estão alinhavando dessa situação? Facilito. Essa situação, sim, nós vamos fazer de tudo para conseguir essa vaga da Copa do Brasil. Talvez a gente consiga isso através do ranking, mas não podemos ficar aguardando isso. Então, a partir do momento, esperamos que amanhã ou durante a semana, até o término do campeonato, a gente tenha fechado com esse executivo e dali começa a traçar um novo planejamento na área de futebol. Sim, vai vir os jogadores que vão participar do campeonato da Copa Santa Catarina e, em sequência, o campeonato do Catarinense. Como presidente dos diretores também, né? O começo da sua coletiva, né, foi pautado aí em gestões anteriores e tal, e o que a gente vê nos últimos anos é isso, né? São gestões anteriores que costumam salientar, né, as gestões, né, que passaram e tal. Será que não é a hora agora da gente tentar uma fusão de todo mundo, de abrir o clube para a cidade? Já fiz uma coletiva dia desse, uma entrevista com o presidente do Conselho Deliberativo, o Joinville acabou se elitizando, né, criando algumas barreiras, o Conselho ser mais presente e ter mais gente. O Avaí, por exemplo, tem 370 conselheiros, uma cidade que tem 2 clubes. Inadmissível, Joinville está fechado, né, para toda a comunidade. Quem sabe diminuir um pouquinho, começar a dar do conselho para ter mais gente participando, decidindo, trazendo, né, ex-dirigentes e tal. Joinville acabou se dividindo em alas, né? Aurélio, concordo contigo, tenho o mesmo pensamento, tá? Eu acho que o Joinville tem que estar de portas abertas. Até então, já visitei ex-patrocinadores
tá? Visitei o Irineu Machado, visitei o Ronaldo Auerbank, visitei o da Taipa, o senhor Bernardo, tá? Estamos fazendo uma visita, vou visitar o ex-presidente, trazer com que eles voltem com o conhecimento, tá? Para com que a gente retome o Joinville no lugar. Chega de ficar, eu falei que essa aqui seria a última, não se fala de passado, estou trazendo aí um relatório do que é passado. A nossa gestão agora é daqui para frente, estamos planejando, estamos buscando, conosco está, Dada Mais já se reuniu, estamos fazendo um planejamento estratégico. Quem nos está auxiliando, nada mais é o senhor Paulo Neumann, a pessoa trabalhou mais de 25 anos no Grupo ILPO da Embraco, ele que desenvolveu todo o planejamento. Estivemos presentes, presidente do conselho e mais alguns conselheiros, né? Para com que a gente, unidos, faça com que o Joinville volte a ser grande, tá? E permaneça lá. Porque essa diretoria aqui, ela vai fazer esse trabalho, dar a sequência. Nós não queremos ficar aqui eternamente, ninguém aqui tem ego de querer não ser, tá? Esse aqui vai ser um período passageiro e nós vamos ter que deixar esse clube estruturado. Até porque esse planejamento estratégico não pode ser de diretoria. Esse planejamento estratégico tem que participar o conselho. Esse planejamento ele tem que ser do conselho e qualquer diretoria que venha, que obedeça o que o Joinville programou. Nada de vir destruir ou de fazer qualquer outra situação. Então vamos preparar o Joinville para que seja um time para o futuro. Quem respondi, Aurélio? Gente, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. A gente está ao vivo no EJ. E eu tenho algumas perguntas e elas são relacionadas aos mais diversos diretores. Gostaria que, por gentileza, todos pudessem resolver. A gente sabe que o momento é ruim e a demandada de sócios ela é bem grande. Eu quero saber qual o motivo específico da diretoria e qual o planejamento agora para tentar fazer com que os sócios até o final do ano não diminuam, ainda mais, que esse quadro não diminua. Qual é o planejamento no termo do valor do associado, quanto que o Joinville pretende pagar, qual será o valor do preço do ingresso, pretende cobrar do ingresso, da Copa Santa Catarina também. A gente ouviu recentemente uma questão sobre o fornecedor de material esportivo. Eu quero saber se hoje o modelo que o Joinville tem, se ele é viável. A gente comentou sobre a situação da emissão dos boletos e a gente percebe que tem muitos sócios que não recebem os boletos quando o Joinville vai receber esses boletos. E também a gente percebe que, além do número de ações trabalhistas que são grandes e aumentam consecutivamente, vários ex-funcionários que deixam o clube também estão buscando entrar com ações porque reclamam de uma causa bem simples, a falta de contato. Como que o Joinville pretende resolver tudo isso? Bem, eu vou responder em parte, tá? Toda essa situação, antes do término, eu comentei que atletas que estavam neste ano acabaram saindo do clube e não foram honrados os pagamentos todos. Está sendo feito o contato, estamos aguardando essa vinda desse dinheiro do Anselmo, que já era para ter acertado. Então, hoje mesmo eu recebi a visita do Lúcio Flávio, tá? Solicitei ele que segurasse mais um período. Me procurou várias vezes atletas para com que não entrem em ações, tá? Então a gente está tentando negociar de toda forma. Também não adianta nós agora assumir um compromisso, um parcelamento. Se nós estamos pagando 150, 200 mil, nós não podemos assumir 300 mil de parcelamento. Então nós estamos quitando, nós estamos pagando aí até outubro, são 18, quase 20 mil para o Bruno Aguiar. Então são ações que do passado, eu não quero falar mais do passado, mas são situações que provocam todo esse questionamento, toda essa nossa gestão vem está provocando, né? E sobre valores de sócio, nós vamos ter que ser realistas com a situação que o Joinville está, certo? Hoje nós estamos aí cobrando mensalidade que eram cobrados na Série B há 2 anos atrás, e nós temos que rever esses valores todos. Até porque nós temos uma copinha aí que é deficitária, nós temos que trazer novamente, fazer com que esse Joinville volte a ser o Joinville com público. Agora nós temos que resgatar toda a cidade. E também, dependendo de diminuir valores de entrada, fazer com que esse Joinville se torne um Joinville do povo, um Joinville do torcedor. Tá? Não está definido os valores. Passaria algum plano que vai ser efetuado? Passaria ao Léo? Léo.
Então, na verdade, a parte de sócios, né, igual eu falei, eu assumi há 15 dias, que foi um dos pontos que o presidente já pediu para a gente dar um foco. A gente realmente tem uma reestruturação pesada a fazer. Eu acho que tanto em valores, mas o problema hoje todo não é valor. O problema hoje todo são os benefícios, que ainda são poucos para o torcedor. Então a gente vai correr atrás de benefícios para que não seja só pura e simplesmente o entretenimento do estádio, mas para que ele vá na farmácia da esquina ele tenha um benefício, que ele vá numa loja de roupa ele tenha um benefício, e realmente que a gente tenha muitos parceiros. Tenho certeza que os empresários de Joinville vão abrir as portas para ajudar o Joinville nesse momento. Deixa eu só acrescentar ali, com relação ao planejamento, viu? Não adianta a gente também vir aqui falar um monte de coisa e o planejamento ele tem que ser bem elaborado, né? E tem que ser principalmente bem executado, como o El falou. Então agora, no término da Série C, ou até antes, né, já tivemos uma reunião com o Paulo Nelman, né? Com relação ao planejamento estratégico, nós ainda vamos ter mais umas 2, 3 reuniões com ele, para a gente finalizar esse planejamento do clube para 2019, e em conjunto com esse executivo, a gente também a diretoria toda vai fazer o planejamento do futebol, né? Junto com o planejamento geral do clube para 2019, né? Que é o a curto prazo. Então isso aí, acho que nas próximas semanas, né? A gente tem um prazo ainda, estamos em agosto ainda, então para a gente fechar esse planejamento, e a gente daí, pelo menos para 2019, a gente já está com as questões bem fechadas, aí sócios, valores de sócios, mensalidades, patrocínios, tudo isso vai ter que ser fechado o quanto antes, né? Fornecendo a marca própria ou está em busca de outro fornecedor de material? Acho que isso aqui o Léo pode responder. Nós estamos procurando no mercado, não significa que não possa ser a marca atual também, mas a gente está pesquisando e vamos fechar com a melhor proposta para o clube. E queria complementar uma coisa aqui que o Polese falou. É uma visão completamente equivocada, e tem muita gente que às vezes fala, o futebol, mas o planejamento, ele tem que ser feito integrado. É um planejamento estratégico integrado, onde o financeiro conversa com o marketing conversa com o futebol conversa com a base. É tudo um clube só. Se tiver alguma parte aqui deficitária, não vai funcionar. Então, por isso que o planejamento é algo que o Polese falou, que ele tem que ser muito bem elaborado, porque se alguma engrenagem falhar, lá na frente, em algum probleminha, a gente vai ter. Pode ser mesmo? Eu vou falar sobre futebol, matéria-prima. Qualquer atividade, em qualquer empresa, se a sua matéria-prima principal não funcionar, nosso diretor de marketing está com ideias brilhantes, aquela velha máxima que nós sempre falamos, né? Se o time não ganhar e a bola não entrar, não tem. Eu sempre cito exemplos. O Joinville teve essa fase grande de Série B, de Série A, 12 mil sócios, mais quase 1.000 esperando na fila. Se o Joinville vendesse um lápis com a marca do Joinville, era 500 lápis por dia. Hoje não sei se consegue vender uma camisa por dia. Então o futebol é o principal, tem que recuperar. E minha pergunta é o seguinte: se contratar uma nova comissão técnica, alguns jogadores têm que ser contratados. Sim. Especialmente esses que não são da base, pouco produziram, acho que não deve ficar ninguém aí. Eu só estou estranhando, está havendo uma demora, estou esperando o executivo de futebol chegar para ir tratar de negócio. Eu já penso o contrário. Acho que a diretoria, o Joinville, que tem um comitê que futebol, vocês mesmo demitiram, infelizmente não deu certo, tem que contratar o técnico. O técnico é a mesma coisa que o nosso amigo do marketing ali vai contratar um assessor, é ele que vai contratar um executivo de marketing que conheça. E vocês, o técnico tem que ser contratado pela direção do Joinville. Tem que vir junto já com esse executivo. Agora, trazer o executivo para depois discutir com ele a contratação de técnico, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, já é um passo errado. Então eu pergunto como é que está, né? Porque o Joinville precisa ganhar essa Copa Santa Catarina, que não é tão difícil. O time precisa desse título com uma autoestima. Você, viu, foi testemunha,
foi diretor financeiro daquela diretoria, começou a recomeçar. Como é que tudo começou? Com o título de uma Copa Santa Catarina. 2009, onde conseguiu a vaga para a Série D, e ali veio uma série de conquistas, e infelizmente, né, voltamos ao zero de novo. Então, esse técnico é o executivo realmente que vai indicar, é vocês, então quem tem que contratar é a diretoria, é um funcionário de clube, um cargo delicadíssimo de técnico, que infelizmente não estão dando certo. Sempre digo, o único que deu certo não renovaram, foi o Pingo que conseguiu o melhor índice de aproveitamento, ninguém entendeu que é hoje aquilo, mas não deram certo os técnicos. Esse é o grande erro do Joinville. Como é que está realmente encaminhada a contratação do técnico e do executivo, presidente? Mira, já temos aí não só o técnico, 2, 3 técnicos já estamos, né, mapeando do que o Joinville precisa de um técnico de série D, C, B e de uma sequência. Nós não podemos contratar um técnico de série D ou de série C que chega lá e de repente diz, esse técnico não tem capacidade para tocar um time da série B, certo? Se ele for dando uma sequência. Eu sei que técnico vive de resultado, mas nós temos que, coisa que nós não fizemos também, manter esse técnico. Então, por isso que temos que ter tempo, e estamos tendo tempo agora, e já temos 3 técnicos mapeados, já entrevistamos 6 executivos, certo? Então, logo define-se esse executivo, vamos citar os nomes dos técnicos, tá? E a partir dali ter um consenso. Já temos alguns jogadores mapeados, que nós vamos passar ao nosso executivo, que o próprio Adilson já vem mapeando esses jogadores da própria Série C, da Série D, né? Então, estamos trabalhando também nos bastidores. Não estamos assim aguardando um executivo para iniciar a procura de um técnico para procurar jogadores. Não, está trabalhando em conjunto. Parece? Boa noite. Queria saber, já foi falado bastante sobre os custos, né? Qual que é o planejamento de vocês, depois que chega o técnico, chegar o diretor, gerente de futebol para trabalhar, qual que é o planejamento para 2019? Quais são os objetivos do clube para 2019? Vai brigar por título, vai brigar por título estadual, vai brigar por acesso na Série D? Quais são os planejamentos da atual diretoria aí para o ano que vem? Joca, em princípio, o time ele tem que estar estruturado já para estar participando da Copa do Brasil. Esse é o primeiro passo. Fazer uma boa campanha no Campeonato Catarinense, tá? Que toda vez a gente almeja o título. Tá? Mas a gente não vem aqui com, vamos dizer aí, disputar com uma Chapecoense, disputar com um Figueirense, um Avaí, estão aí com um orçamento acima. Não adianta aqui nós enganarmos vocês ou querer prometer coisas absurdas. Mas temos que utilizar jogadores que venham. Um exemplo foi o próprio Tubarão, com jogadores com valores menores e chegaram numa classificação muito... terceiro lugar, se não me engano, né? Terceiro lugar. São jogadores que não estavam no mercado, foram jogadores de série D, certo? E fizeram uma excelente campanha. A partir disto, da escolha do técnico, do executivo de futebol, fazer com que esse clube classifique para a Copa do Brasil, você vai começando a reforçar, conforme também vamos dizer assim, a transparência, a comunicação, a evolução de valores, diminuição de custo. Por exemplo, eu citei a parte administrativa, de 70 mil para 22, certo? Nós estamos na base, só você ter uma ideia, foram mais de 60 mil de alimentações, reduzimos para 35 mil reais na alimentação, e bem melhor a alimentação, para toda a categoria. Então, nós estamos tendo uma situação, estamos revendo todo o setor de custo, para com que esse custo reverte em pagamento de ações e que seja aplicado no grupo, no time. Agora, prometer ser campeão da Catarinense vai ser uma sequência. Eu vejo que, em primeiro lugar, é a montagem do elenco para o Catarinense e a Copa do Brasil. E está bem classificado no Catarinense. Eu acho que nós não podemos assim prometer título, que eu não vou prometer, mas está na hora do Joinville buscar um título, sim. Oi, Rodrigo aqui da Rádio Leste. Teve uma fala do Coleza que ele fala que 17 jogadores aqui do elenco vinham da base, tinham pouca minutagem do jogo, por questão
nesse período. E a gente vê que, historicamente, o Joinville disputa poucos jogos na base. Disputa mais o Campeonato Catarinense, quando estava lá na Série A, na Série B, disputava a Copa do Brasil, que era um eliminatório, disputa poucos campeonatos. E o outro dado que me chamou a atenção, que dos 13 milhões de receita, 35%, 40% aí vai ser negociação de jogador. E a gente sabe que a base pode dar um incremento nessa receita. Então, eu queria saber se existe algum planejamento pensando em 2019 para a questão de colocar a base para rodar mais, fazer mais jogos e, além disso, a gente sabe também que para contingenciar financeiramente você tem que diminuir a despesa e aumentar a receita. Quais são os planejamentos concretos aí da diretoria, marketing, também financeiro, para aumentar a receita do clube? Bem, eu posso responder. Este ano já foi acrescido 2 categorias na base, certo? Que o Joinville não tinha. Não estamos numa boa classificação. Mas interessante é que esse projeto, no qual eu falei da certidão negativa de R$500 mil, vai fazer com que nós liberamos um valor do projeto de 2 milhões. E esses 2 milhões, talvez a gente não consiga esses 2 milhões. Consigamos lá 1,5 milhão. Que consigamos hoje, que a gente custa 90 mil na base. O custo. Possamos pegar este valor e disponibilizar para a base. Totalmente base. Mais aquilo, uma parte que nós estamos gastando. Para com que, nesse projeto, estão as viagens, 3 campeonatos, Belo Horizonte, Copa São Paulo, isso eu não posso determinar, mas já existe toda uma determinação para onde vai os valores. Então, o trabalho nosso, o trabalho do marketing agora, é buscar esses valores. Nós estamos tratando com um banco, talvez a gente consiga, tá? Com 4 empresas de grande porte, que assinam um compromisso. Não precisa depositar agora, mas basta assinar um compromisso, que no final do ano vai determinar um valor, um depósito. Isso já vai contribuir para o projeto. E a partir dali, desses valores, vai ser aplicado na base, aonde vamos ter que formar profissionais, que vai ser talvez aí um dos, vamos dizer, dos pilares de valores para o clube. Alguém de imprensa não perguntou e gostaria de fazer uma pergunta? Só complementando ali a tua pergunta, aqui, presidente, todo o dinheiro do projeto do Ministério do Esporte, projeto 3, ele como ainda está em processo de captação, está em torno de 500 mil, então a ideia é até o final do ano captar mais 1 milhão, né, presidente, 1,5 milhão. Então, praticamente, como o nosso custo mensal da base é em torno de 80, 100 mil, então praticamente todo o ano de 2019 vai ser pago o projeto do Ministério do Esporte. Então, o investimento da base vai continuar sem... ou seja, ele vai ficar um pouco blindado com relação aos problemas financeiros. E nós temos também a questão do Madison e do Richard, né, que a gente conseguiu manter os 30% dos direitos econômicos do Madison e 25% do Richard, se não me engano. Então, esse aí, na verdade, também é um inverso, né? Inverso. Então, esse aí também vai ser um ativo que vai gerar um possível receita ano que vem. Então, isso já está, vamos dizer, dentro do planejamento para vamos dizer, trazer essa receita para o clube aí nos próximos anos. Né? E também, outra coisa importante também, esse executivo, né, ele também vai contribuir também, porque o departamento profissional, ele não é só a base, né? Não é só o profissional, é o profissional e a base, então é integrado. Então ele também, todo o planejamento vai em cima também de como você vai fazer essa transição de base profissional, né? Para você talvez não ter essa questão de ter um elenco muito jovem numa série C ou D, né? Então isso também é importante, esse executivo vai ajudar também a gente a fazer esse trabalho. Eu só queria acrescentar algo, talvez antes que talvez alguém vá e tenha dúvida, amanhã me questione, a situação do Grampola, nós liberamos ele para o Paraná, certo? Até o final do ano, mas nós tínhamos uma discussão na quinta-feira, quando fui até o clube, chamei ele para uma situação do Fortaleza, onde o Joinville tem 100% dos direitos. Nessa situação do Fortaleza, nesse momento eu pedi a prorrogação do contrato dele até o final de 2019,
Aí eu senti uma resistência de que ele queria uma parte do 100%. Questionei a ele se era 10, 20, 30. Disse, não, presidente, eu não sei. Eu vou pensar. Você vai pensar? Eu preciso ver com a minha esposa e tal. Amanhã eu dou a resposta para o senhor. Quanto eu vou querer do meu passe? Pensei. Não tem condições para o jogo. Ah, estava com vontade para o jogo? Sim, pode estar com vontade. Mas eu precisava tomar decisão até sexta-feira antes do embarque. Eu não tive. Nessa situação, ele é um ativo do clube. E nós temos que valorizar o nosso ativo. Com essa situação do Paraná, nós mantivemos o Grão-Pula 100% até final de 2019. Hoje, depois dessa situação, já tem uma situação no Grão-Pula, talvez final do ano para o Japão. Mas ele precisa participar nessa Série A, fazer aí no máximo aí 4 gols, 4, 5 gols, tomara que faça contra o Ceará agora. E vai estrear contra o Ceará, vai estrear sim. Até porque a documentação foi liberada. Nesse sentido, gente, a gente está procurando liberar determinados jogadores, porque eu fui questionado, o Sampaio ofereceu um salário maior para o Grão-Pula e R$100 mil. Júlio, você recusou R$100 mil agora com essa necessidade de caixa? Recusei. Porque nós íamos perder 20% e 30% do Grão-Pula. Eu vejo que final do ano, esse 30% é superior do que R$100 mil. Essa é uma decisão da diretoria. Então, só para algum questionamento nesse sentido. Mas por que essa decisão não foi deixada para segunda-feira pós-jogo? Porque era um jogo importante que valia ainda, dependendo dos outros resultados, da permanência do Jack na Série C do Campeonato Brasileiro. Por que não deixou isso para segunda-feira? Porque tomou essa decisão de tirar do jogo quando ele queria jogar? Eu falei, é um ativo do clube. Certo? Se for tomar decisões da comissão técnica, durante a semana toda de treinamento, viu, Frei? Não está em condições de jogo. Não está em condições de jogo. Dúvidas? Só para você ter uma ideia. O Pedrinho, eu era o único repórter lá, o Pedrinho disse que quem pediu para tirar o Grão-Pula foi a diretoria que ele pretendia utilizar o jogador. Não foi nesse sentido. Desculpa. A gente pode foi decidido no compartilhar o áudio, tranquilo, mas o que ele falou foi exatamente. Mas não é só o Pedrinho que faz parte da comissão, né? Mas ele é o treinador, ele ia escalar. O Wilson Fernandes, a comissão toda, é toda uma discussão, não é só o Pedrinho, né? E ele estava tratando de valores. E eu questionei, ele estava treinando? Eu não, é um ativo do clube. Tudo que você falar aqui, neste momento, certo? Eu, sinceramente, eu me reservo. Eu entendo porque é um ativo do clube. Eu entendo, ele é um ativo do clube. Mas por que, essa pergunta não me respondeu, por que não deixaram para segunda-feira resolver esse assunto? Essa decisão, porque era uma urgência, até ele nos cobrou, porque era uma urgência. Que era mais urgente do que permanecer na Série C? Era uma urgência, isso questiona o atleta, de questionamento de valores para ser liberado. 2 vezes que eu fui ao clube, ali nas últimas 2 vezes que fui no clube, foi questionado de liberação. Ele e o Alex Mann. Chega um determinado ponto, se diz, vamos para o jogo. É muito simples, né? Eu queria jogar, vou liberar, sem responsabilidade, mas eu estava convicto que ele não estava preparado para o jogo. E o Alex Mann estava? E não tínhamos outro lateral esquerdo. Uma das conclusões que vocês colocaram aí, a Poleza colocou, que o elenco do Joinville era muito novo para a Série C. E hoje a gente continua aí com 70% mais ou menos do elenco novo. Vocês encaram a Copa, a gente sabe da importância da Copa Santa Catarina, mas vocês também enxergam a Copa Santa Catarina como um momento de dar minutagem para esses atletas que estão aqui, ou o número de contratações serão grandes que esses atletas mais uma vez não terão
a possibilidade de ter essa minutagem e ganhar essa experiência? Como que vai ser administrado isso? Nós temos jogadores que não saíram da base neste momento. Nós temos um cabeça de área que ele vai jogar o campeonato. Eu acredito que vai ser titular. Só concluindo. Tem jogadores que vão ser titulares, que são da base. Se foram considerados segundo jogador melhor do campeonato, como é que ele não vai ser o titular da base, o titular de uma copinha? Correto? Tem mais alguns jogadores que vão compor. Tem jogadores, jogou um lateral direito no último jogo. Sai. Ok? Vamos aproveitá-lo. Vamos dar oportunidade. Mas também sabemos da dificuldade que não temos na base. Esses jogadores têm que ser pontuais e ser contratados. Eu não estou nem. O meu questionamento não é contra aqueles que estão na base, são aqueles que já subiram há um ano e meio, aquela geração 95, Breno, 96, 97. Breno, Roberto, Cadu, Gustavo, enfim, Matheus, que o Matheus é titular, está jogando mais. Valmer, mas são esses jogadores. São esses jogadores. Lázio, que também é o atleta 97, são todos esses jogadores que tem pouca minutagem, jogaram pouco na base do Joinville. Se vocês encaram como uma Copa Santa Catarina uma oportunidade dos jogadores se firmarem. Sim. Desculpa, não entendi. Não, na verdade, o que eu entendi que realmente esses atletas que já foram insados da base do ano passado, como o Balmer, Marlisson, Gustavo, são jogadores que realmente vão ter a Copa Santa Catarina para mostrar realmente se tem essa minutagem toda para o ano que vem disputar uma Série C. Realmente isso aí vai ser, obviamente, junto com o executivo essa conclusão, mas obviamente eles estão já no... Diferente do Janderson, do Saile, esses que foram promovidos agora, esse é diferente, esse vai ter que ter um tempo. A gente chegou a 2 horas de coletiva. Algum conselheiro gostaria de fazer alguma pergunta para os diretores? Senão a gente vai dar para encerrado e eles ficam à disposição mais uns 15 minutinhos aqui fora se algum membro de imprensa quiser fazer alguma pergunta de forma exclusiva, ok? Obrigado a todos então. Valeu, gente. Eu só queria falar uma coisinha, eu só queria falar um assunto que não foi mencionado aqui e que ficou mal esclarecido, acho que no outro dia, numa reportagem que colocaram que o Joinville tinha sido condenado e tal, a questão do Profut. Então eu estou lembrando disso porque fui questionado aqui pelo repórter e o Profut e o Joinville, não houve condenação nenhuma do Joinville no Profut. O Joinville, a autoridade da governança do futebol que gestiona o Profut, detectou que vários clubes no ano passado, quando apresentaram os balanços para serem analisados, que não cumpriram a principal meta que o Profut exigia, que os clubes participantes do Profut tinham que ter um déficit. Muito bem, galera, estamos encerrando aqui a nossa transmissão ao vivo, diretamente na sala da imprensa. Agradecemos a todos aí pela audiência e amanhã a gente conversa mais a respeito. Um grande abraço a todos e obrigado aí. Das mesmas equipes aqui de Internacional, Vasco, Fluminense, Paraná e tal. E diante desse cenário, o Profut abre um processo administrativo e pede que o clube apresente as justificativas para aquilo ali. E não só a justificativa, mas quais são as medidas que o clube vai tomar para reduzir isso e para se enquadrar dentro do Profut. Então, nós